Muito bem, então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Mais um encontro. Semana passada nós não tivemos, né, Ione, a oportunidade, né, Denise, de estarmos juntos. Isso. Mas hoje, com a graça de Deus, estamos aqui, conseguimos ajustar o nosso horário para conseguir estar com vocês. Estamos com um projeto chamado Missão Caleb. Estamos 15 dias, todos os dias, tarde e noite, realizando projetos sociais, projetos evangelísticos, projetos de assistência a pessoas carentes. E eu tirei aqui uma janelinha que nós temos aqui, deu certo para estar com vocês, tanto é que eu estou num lugar diferente hoje aqui. Vim correndo na casa de uma irmã, falei, irmã, deixa eu entrar, eu preciso de internet, me deixa entrar. Mas deu certo, a gente está aqui. Muito bem. Nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a presença de Deus conosco neste momento, para nós darmos mais um tema da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão da Bíblia, que possamos aprender nesta noite um pouco mais e que venhamos tomar decisões importantes que transformem nossa vida. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, senhoritas, você que está conosco aqui ao vivo e a cores, né? E você que vai assistir essa gravação, uma boa noite para você também, uma boa tarde, bom dia, no seu horário que você está assistindo. Mas eu queria, antes de entrar no nosso tema de hoje, relembrar um pouquinho que já faz aí 3 meses e meio, quase 4 meses que estamos estudando a Bíblia, né? Faz quase 4 meses. Dentro desse período, muita coisa a gente aprendeu, não foi, Ione? Foi. Muita coisa, né? Nós vimos, por exemplo, sobre a importância da palavra de Deus. Ao final do primeiro estudo, eu falei que aquele estudo ele era muito importante porque todo o nosso estudo seria usado a Bíblia como ponto de partida, de direcionamento, parâmetros de regras, parâmetro do que é certo, do que é errado, parâmetro de quem é Cristo, do plano da salvação, do que ele faria e da esperança que temos. Então, nós partimos sempre da Bíblia. Nós finalizamos o primeiro estudo falando que a Bíblia é importantíssima para todo cristão. E eu queria dizer para vocês, vou destacar a minha imagem aqui, eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus, de fato, Ione, é importante para todo cristão. E uma pergunta eu fiz no final do primeiro estudo. Se era o desejo de vocês seguir os ensinamentos da Bíblia, seguir o que Deus teria para apresentar a vocês durante essa nossa jornada. Nós estamos chegando ao final dessa primeira etapa da nossa jornada, que é a jornada principal dos nossos estudos, aonde nós estamos aprendendo o plano de Deus para a nossa vida. Este foi o tema que trabalhamos e ainda falta mais 2 estudos dessa série, mas eu queria lembrá-las de que tudo que nós vimos aqui foi nada mais, nada menos do que o que está escrito na Bíblia. Nosso foco aqui não é ensinar o eu acho, o eu penso, mas eu gostaria que fosse assim. Nós estamos aqui simplesmente para mostrar o que Deus deseja através da sua palavra. Por isso, estudamos cada tema com muita tranquilidade, com o devido tempo, com a devida dedicação. E nós falamos, então, depois que a Trindade existe, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo também é Deus, né? Porque ambos são criadores. Falamos que o mal surge com um anjo no céu que se rebelou contra Deus porque queria assumir o lugar do próprio Deus. Este anjo agora vem para a terra e agora, infelizmente, ele, ao nos enganar e nós, ao aceitarmos ficar do lado dele, colhemos o salário do pecado, que é a morte eterna. Para que a Ione, a Dena, a Bárbara, eu, todos vocês que estão assistindo, não venhamos morrer eternamente, é preciso que alguém faça alguma coisa. Só que o único qualificado para ser o nosso Salvador, e ele é totalmente suficiente para isso, é Jesus o Cristo, e ninguém mais. Somente o Criador da vida poderia dar a sua própria vida para resgatar a nossa, que nós perdemos. Então, Jesus era o único qualificado e ele veio e falamos sobre o plano da salvação, morreu por mim e por vocês. Depois nós falamos sobre a importância
de nós não apenas conhecer o plano, mas viver na expectativa da vinda de Cristo. E falamos sobre os sinais da vinda de Jesus e vimos que falta muito pouco para Jesus chegar a este planeta de novo e nos levar para morar com ele no céu durante 1000 anos. E vimos que a volta de Jesus será visível, todo olho verá, até aqueles que mataram Cristo irão ver também. Será um momento ímpar na história deste mundo. Vimos depois que estaremos no céu durante 1000 anos, morando com Deus, enquanto a terra estará sozinha, sem vida, desolada, somente com Satanás e os seus anjos, sem nenhum ser humano vivo para eles tentarem. Nós vimos então daí, Lena, para a gente poder relembrar um pouquinho, que uma pessoa, quando ela morre, ela não vai para nenhum lugar. Ela fica num estágio de sono, né? Como se estivesse dormindo. Não pensa, não tem sentimento, sabedoria, conhecimento, de nada. Ela simplesmente tem a sua memória no esquecimento. Falamos então depois que após os 1000 anos, os mortos em Cristo, que estão no céu, e agora que já ressuscitaram, né, que estão morando 1000 anos com ele lá, voltam para o planeta Terra. Ao Jesus voltar com o ser humano para o planeta Terra, Deus irá recriar esse planeta. Mas antes disso, ele precisará destruir o mal para sempre. Então, os mortos que não foram salvos ressuscitam para serem destruídos de uma vez por todas. Esta é chamada a segunda morte, a saber, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 é apresentado para nós essa história. Muito bem, depois nós vimos que para definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, é preciso uma análise, um julgamento prévio de Deus para definir os salvos e os não salvos. Como é que é realizado esse julgamento? Nós vimos que primeiro executa-se o plano da salvação, morte do cordeiro, intercessão pelo pecador, e a última etapa do processo salvífico é a expiação do santuário, ou seja, o dia do julgamento, onde Deus iria analisar aqueles que de fato o aceitaram como seu Salvador e aqueles que não o aceitaram como seu Senhor. Nós vimos então, por fim, que a régua de medida que Deus utiliza nesse julgamento são os 10 mandamentos, certo? Vimos sobre a importância da guarda do sábado, a importância de adorar a Deus sobre todas as coisas, a importância de não ter outro Deus e adorar a nada que não seja Ele, a importância de honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não furtar, e vários outros ali dos 10 mandamentos. Falamos um pouquinho sobre o quarto mandamento, que é o sábado, que é o mandamento que as pessoas têm deixado de guardar. Infelizmente, as pessoas não têm dado crédito à observância do sábado, e isso é uma quebra muito grande dos 10 mandamentos. E de acordo com o Tiago 2, aquele que guarda toda a lei, mas deixa de obedecer um dos 10 mandamentos, se torna culpado de todos. Então não adianta eu guardar 9 e não seguir a guarda do sábado. E nós vimos como o sábado é importante de ser guardado. Falamos também sobre uma lei alimentar, sobre alimentos que podemos e não podemos comer. E depois, por fim, nós falamos sobre dízimos e ofertas, falamos também como encontrar um profeta verdadeiro, e falamos sobre o dom de profecia, falamos que a igreja de Deus ela tem que ser uma igreja profética. E por fim, nós falamos então no último estudo sobre como identificarmos a igreja verdadeira. Dentre as milhares de igrejas, como identificar a correta? Este foi o último tema que trabalhamos e nós vimos, Dena, para nós encontrarmos a igreja verdadeira, é preciso alguns pilares. Tem que ser uma igreja que prega toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É uma igreja que busca estar no mundo inteiro. Não é uma igreja de um bairro ou de apenas uma única cidade que busca apenas agregar uma quantidade de pessoas ali e pronto. É uma igreja que busca um âmbito universal, mundial. Nós vimos também que é uma igreja que entende que somos salvos unicamente pela fé, mas que temos que guardar os 10 mandamentos e obedecer a Deus como resposta àquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, quem o aceitou como seu Salvador, Ione, tem como um dever obedecê-lo, como reconhecimento daquilo que ele fez por nós. Um cristão que não quer nascer de novo, de fato, ainda não se tornou um cristão verdadeiro. E nós vimos também que, além de tudo isso, é uma igreja que surge num contexto profético.
Nós vimos que é uma igreja que surge num contexto biblicamente profético. E, por fim, é a igreja que tem que restaurar as verdades que foram jogadas por terra. É uma igreja que tem que crer na guarda dos 10 mandamentos, inclusive da guarda do sábado, como comentamos, né? E aí, eu comentei no final do último estudo o porquê eu sou adventista do sétimo dia. E eu comentei com vocês que eu me tornei adventista não porque é uma igreja que eu acho que é a igreja mais legal, que tem os melhores pregadores, tem os melhores louvores, mas sim porque eu creio que é a igreja que surgiu para cumprir tudo aquilo que a Bíblia diz que deveria ser cumprido a respeito da igreja remanescente. Uma igreja que surge num contexto profético, Apocalipse 10, Apocalipse 14, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 12. A igreja adventista ela surge num ambiente profético. Depois, é uma igreja que guarda os 10 mandamentos, inclusive é uma igreja que obedece à guarda do sábado. É uma igreja que entende sobre a necessidade de cuidarmos do nosso corpo. É uma igreja que crê que somos salvos pela graça. E é uma igreja que busca alcançar o mundo inteiro com a sua mensagem. Então, eu sou adventista, assim como a Bárbara e Ione. Não é porque, eu quero mudar de igreja e pronto. Não, é porque a gente viu uma lógica, uma ciência bíblica. E para nós não sermos enganados, nós precisamos usar a Bíblia como nosso norte, a Bíblia como nosso parâmetro, Dena. Muito mais importante do que eu acho é o que Deus acha. Concorda comigo? Quem define o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Certo? E hoje nós iremos, então, em poucos minutos, falar um pouquinho sobre um ponto bem importante. Bem importante. Nós falamos, então, no último estudo, sobre a igreja verdadeira, e hoje eu vou falar por quê. Por que eu e você temos que fazer parte da igreja verdadeira. Vai ser o nosso tema que iremos falar nessa noite. Pronto. Vamos lá? Por que devo batizar, pastor? Este é um assunto que é tratado em praticamente todas as igrejas, né? Pastor, o batismo ele é importante? Qual é a finalidade do batismo? Eu ser salvo, tenho que me batizar? São perguntas que nós iremos estudar com a Bíblia e tentaremos, então, encontrar as respostas para saber se é preciso tomar uma decisão ou se está bom do jeito que está. Vamos lá? Muito bem. Lembrando que qualquer dúvida você pode perguntar. Né? Por que devo batizar, então? Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui nós já temos alguns aspectos interessantes e importantes. Concordam comigo? Eu preciso primeiramente o quê, Ione? Crer, certo? Crer. Se eu não crer em Jesus, não adiantou nada. Então, tudo aquilo que nós estudamos aqui, você acredita que, de fato, tudo isso está na palavra de Deus, Ione? Você crê? Creio. Amém. Então, tudo aquilo que nós estudamos, eu preciso, primeira coisa, crer que, de fato, esta é a vontade de Deus. Preciso crer no que Cristo fez por mim na cruz. E preciso que ele morreu por mim e eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Após, então, eu acreditar, Dena, o que eu devo fazer? Batizar. Ser batizado. Por que eu precisaria ser batizado, pastor? Qual o significado do batismo? Nós vamos entender um pouquinho. João capítulo 3, verso 5, Jesus conversando com Nicodemos, por sinal foi o tema que eu conversei ontem na semana de oração que estamos fazendo em Oswaldo Cruz. Olha o que Jesus responde a Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água, quando eu falo nascer da água, estamos falando de um batismo, né? E do Espírito, e este nascer do Espírito, ele acontece normalmente junto com o batismo da água. Você batiza na água, automaticamente agora você é batizada no Espírito. Por quê? Porque o batizar no Espírito é eu abrir o coração para que o Espírito Santo entre dentro do meu coração e agora ele me capacite a cumprir a missão que Deus me chamou para realizar. O batismo nas águas, ele é o ponto de abertura, é o ponto inicial
deste compromisso, deste relacionamento, deste abrir o coração para que Deus entre. Por este motivo, os dois acontecem praticamente de forma simultânea. Então, quem não for batizado na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, perceba que batizar é essencial. Batizar, Ione, é essencial. Por que, Dena, é essencial? Por que batizar é importante? O batismo, ele é a demonstração pública que você aceita Jesus como seu Salvador. Quem é batizado, coloca o seu nome no livro da vida. Ah, então interessante. Lembra que só estarão na Nova Jerusalém quem tiver o seu nome no livro da vida? Então, para que eu seja, que eu esteja no céu, preciso ter o nome no livro da vida. Para que o meu nome esteja no livro da vida, eu preciso ser batizado. Porque existe um verso que diz: tudo que eu assinar na terra, ou seja, assinar o meu nome na igreja de Deus, o meu nome é assinado na eternidade, no céu. Então, veja como é importante. Pastor, mas qual o significado, então, do batismo? Como eu disse, é abrir a porta do coração para Jesus entrar. Romanos capítulo 6, verso 3, 4 e 6, é o texto mais importante sobre o batismo, na explicação do que ele significa. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção. Por quê? Você que é católico ou que vem de um contexto católico, você pode perguntar: pastor, mas o batismo católico, esse batismo católico é o mesmo batismo da Bíblia? Ele tem o mesmo significado? Bom, vamos buscar entender juntos se tem ou não. Vejamos. O verso diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos agora em quê? Em novidade de vida. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Perceba, então, que o batismo, ele tem a ver com morrer e nascer de novo. Concorda comigo? Significa morrer para a antiga vida, a vida de pecado, e agora eu vou nascer para viver uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu vou morrer para a antiga vida de pecado, significa que eu vou mudar, eu vou andar em novidade de vida. Então, o batismo, ele deve ser feito de forma simbólica, né? Assim como Cristo fez, o batismo de imersão. Quando você desce as águas por completo, é como se você estivesse descendo a sepultura espiritual, ou seja, morrendo para a vida de pecado. Quando você sai da água, você simbolicamente está nascendo de novo, agora, para viver uma vida com Cristo. Ok? Por isso que o batismo bíblico, ele é o batismo de imersão. Então, para vocês terem uma ideia, o batismo de imersão é aquele que eu afundo por completo na água e eu saio da água por completo. Assim como foi o batismo de Cristo Jesus. Porque, simbolicamente, ele apresenta um se lavar por completo. Morro e nasço de novo. Eu entrego 100% da minha vida a Jesus e agora eu nasço 100% para uma vida nova com ele. Então, o batismo bíblico é o batismo por imersão. Pastor, mas e o batismo de crianças? Ele é esse batismo? Se eu pegar uma criança e colocar ela inteira na água, seria então um batismo correto? O imersão é o correto. Agora, o batismo de crianças seria o ideal? Teremos que analisar. Bom, o verso disse: quem crer e for batizado, certo? Então, primeiro eu preciso fazer o quê? Crer. Um bebê, ele pode crer em Jesus Cristo? Não. O bebê crer? Não, ele não entende das coisas ainda, né? Ele vai aprender aos pouquinhos, o papai e a mamãe vão ensiná-lo, ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Aí quando ele chegar ali com 8, 9, 10, 11, 12 anos, aí ele já vai ter uma noção um pouquinho melhor de Jesus e ele pode tomar uma decisão se ele quer se entregar a Cristo ou não.
Mas quem tem que tomar essa decisão? É a própria pessoa que vai batizar. Certo? Então, o batismo, ele tem que ser um desejo do coração da pessoa. Não pode ser eu decidir pela Ione. Então, eu vou batizar a Ione sem ela saber ou sentir vontade de se entregar a Cristo. O batismo, ele perde o seu sentido. Agora, esse batismo que é feito por aspersão, né, em bebês, ele seria mais um sentido de uma consagração. É um pai, uma mãe falando assim, olha, eu quero consagrar o meu filho a Deus, então, Senhor, eu estou entregando meu filho nas tuas mãos, porque eu quero que ele seja um bom cristão. Então, estou me comprometendo a ensiná-lo a seguir os teus caminhos, como Maria e José ensinaram Jesus, e ele cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, um batismo de aspersão, ele tem mais um sentido de consagração que um pai faz do filho a Deus, mas não de um batismo de uma decisão de salvação. Este só a própria pessoa pode exigir ou desejar ou sonhar em ser uma nova criatura. Certo? Pois bem, vamos continuar aqui então. Se tiver alguma pergunta, vocês podem falar, tá bom? Ok. Então, é morrer para a antiga vida, é abandonar os pecados e viver uma nova vida com Jesus. Pastor, mas eu até quero entregar minha vida a Jesus, mas eu tenho medo de amanhã eu acabar pecando. Então, eu não quero me batizar porque eu tenho medo de pecar. Irmã, deixa eu dizer para você, todo mundo peca todo dia, praticamente, né? Às vezes, um dia ou outro, a gente vive sem pecar. E louvado seja Deus, que seja mais dias assim, né? Mas o que eu quero dizer? Apesar de nascermos de novo, aquela natureza pecaminosa que nós morremos para ela, é simbolicamente eu dizendo, eu não quero mais ela. Eu quero uma nova vida com Cristo. Mas ela, de fato, continua ainda existindo dentro de mim. Então, agora fica uma luta entre a carne e o espírito. Só que agora eu tenho um poder muito maior, que é o Espírito Santo, para me ajudar a vencer as tentações. Por isso, aquele que se entrega a Cristo tem um poder para resistir às tentações. Mas, de vez em quando, a gente vai cair, nós iremos escorregar. Mas escorregar não é se jogar na lama. Entende a diferença? Você entende a diferença entre eu escorregar sem querer e eu me jogar na lama? Ou seja, eu não quero mais pecar, mas eu acabei uma hora fracassando no meu desejo. É diferente de alguém falar assim, quer saber? Essa situação aqui eu não vou abandonar, não. Vou seguir assim, eu quero seguir essa vida aqui mesmo. O resto eu sigo Jesus, mas isso aqui não. Isso aqui eu quero continuar do meu jeitinho. Então, esse está se jogando no pecado. É diferente. É um desejo dele mesmo querer pecar. Então, quem nasce para Cristo vai viver uma nova vida. Esses desejos agora serão transformados e moldados pelo Espírito Santo. Pastor, Oi, pode falar. Esse processo depois do batismo a gente vive um processo, é uma luta, né? Um crescimento, é um aperfeiçoamento, né? Porque a gente não batiza e já fica tudo bacana. Não. Né? É todo um processo, é uma luta contra a carne mesmo, né? E aí, perfeito. E esse é conhecido como a santificação, que seria a separação da vida para a gente buscar ser cada dia melhor, é isso? Isso mesmo, certíssimo, Bárbara. Então, gente, se batizar, nossa, gente, é a melhor coisa da vida. É entregar minha vida a Jesus. É a melhor decisão que eu tenho para fazer. Agora, é óbvio, a santificação é um processo gradativo, né? Cada dia eu vou buscar ser um pouquinho melhor. Então, pastor, vamos guardar o sábado. Então, como que guarda? Hoje eu guardo assim, amanhã eu vou guardar um pouco melhor, amanhã um pouco melhor, até que finalmente fica um sábado mais aconchegante, um sábado de uma forma mais especial, e as coisas vão acontecendo de forma gradativa. Agora, o que tem que ter no momento de um batismo? É a decisão de querer viver todos os caminhos do Senhor Jesus. Agora, querer, desejar e o processo de alcançar e viver perfeito, gente, é o processo que vai durar a vida, entendeu? Mas o meu desejo tem que ser buscar querer viver com Cristo e seguir os caminhos. Jesus foi batizado e ele nos deu um exemplo. Mateus 13 ao 16 diz: Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que o João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, perceba que o batismo tem a ver com uma etapa no processo da justificação. Percebeu? Que não precisava ser justificado porque ele não tinha pecado, mas para nos dar o exemplo de como eu devo receber toda a justiça. Isso envolve, então, ser batizado em águas e sair delas, né? E perceba que eis os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Perceba que ele foi batizado com o Espírito Santo no mesmo instante que ele foi batizado nas águas, né? Normalmente acontece de forma simultânea. Então, ele foi batizado para nos dar o exemplo. O batismo, ele é o próximo passo, senhoritas. Por quê? Atos 2:38, Pedro respondendo a um argumento daqueles que haviam escutado sobre Jesus e aceitaram, creram na mensagem de Pedro e dos discípulos, eles falaram, tá, mas a gente faz o que agora? Aí olha o que Pedro responde. Arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, perceba, gente, para que os meus pecados sejam perdoados, eu preciso me batizar. O batismo, ele é o ponto principal dessa demonstração pública de que queremos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Quem aceitou Jesus como seu Salvador, irá entregar sua vida a Ele. Se eu falo que eu aceitei como meu Salvador, que eu quero tê-lo na minha vida, mas eu não quero entregar minha vida a Ele, não fica uma incoerência? Não concorda comigo que fica uma incoerência? Afinal, você quer ou não quer? Quem quer, se entrega. Quem quer, deixa que Ele assuma o controle da minha vida agora, né? Posso postergar a minha decisão, pastor? Eu, sim, até quero me batizar, eu quero fazer parte da igreja de Deus, eu quero fazer parte do povo de Deus, porque afinal eu não quero ficar nesse mundo não, né? Eu quero ser salvo, né? Eu quero ir para o céu. Eu quero ter Jesus no meu coração. Eu quero ter todos os meus pecados perdoados, pastor. Mas eu penso, pastor, que primeiro eu queria melhorar de saúde, primeiro eu queria fazer isso, fazer aquilo outro. Eu estou pensando assim, pastor, no ano que vem, daqui 3 anos. Lembra quando nós falamos sobre o estudo da morte? E nós vimos que nós temos apenas uma única vida? E nós vimos em Eclesiastes 9 que tudo que eu tenho para fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças, porque depois que eu morro, acabou? Quem garante que nós estaremos vivos daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos? Quem nos garante? Ninguém nos garante, não é verdade? E aí? O que fazer? Né? Então, por isso, o conselho da Bíblia é o seguinte, Atos 22:16, diz assim, e agora, Ione, e agora, Dena, o que você está esperando? Você já estudou a Bíblia, já conheceu o caminho do Senhor, já entendeu o que Deus tem sonhado para você? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você agora descobriu a verdade, Delma. Você descobriu agora que Deus tem um sonho para você. Você descobriu, Marlene, que Deus tem um propósito novo para a sua vida. Você descobriu que Deus está te chamando para viver um novo caminho. O que eu devo fazer? Levanta-te. Ou seja, sai da zona de conforto, venha, receba o batismo e lave os seus pecados, acabe com seus pecados, seja perdoado, receba o perdão de Jesus Cristo, porque é isso que ele tem sonhado para você. Invoque o nome dele e receba a graça de ser perdoada em nome de Jesus. É o que Deus tem sonhado para você. 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz, exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. E como é que eu vou receber em vão a graça de Deus, pastor? Fala para mim, como é que eu recebo em vão? Sabe como, Ione? É eu tendo um estudo de 4 meses, conhecendo a verdade de Cristo Jesus, todos os detalhes, todos os caminhos, para que fique claro na minha mente o que Deus tem sonhado para mim. E agora eu falo assim, tá, Jesus, eu entendi, mas eu quero continuar com a minha vida, seguindo os meus próprios caminhos, seguindo os meus próprios desejos. Por quê? Porque eu não quero abandonar esse detalhezinho, né? Eu vou usar uma brincadeira que foi uma das brincadeiras que nós usamos naquele dia que fizemos o estudo na casa da irmã Bárbara, né?
Eu não vou deixar o toicinho, né, gente? Meu pai do céu, como é que eu vou deixar o toicinho, né, de lado, né? Como é que eu vou deixar um pouquinho de vinho de lado? Gente, para quem vai nascer para Cristo, tudo isso é um detalhe tão pequeno para quem vai herdar o céu, que se entregar a Cristo é a melhor e maior decisão que poderíamos tomar na vida. É a melhor decisão que poderíamos tomar na vida. Então o texto diz, porque Jesus fala o seguinte, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Outras versões diz, no tempo sobremodo oportuno. Gente, olha só. Existe um tempo que é o tempo mais propício para que você seja salvo. Sabe qual é esse tempo, Dan? Sabe qual é o tempo mais propício para que você aceite Jesus como seu Salvador? Não é depois que aposentar, depois que eu já curti a vida, depois que eu fizer tudo. Sabe qual é o melhor momento para me entregar a Cristo? Eis agora o dia da salvação. Hoje é sempre o melhor dia para você se entregar a Cristo, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você que Deus ele tem um chamado para vocês nessa noite, para nascer de novo, para nascer para uma nova vida, para viver os sonhos que Deus tem sonhado para vocês. Deus ele tem um caminho novo para mim e para vocês, senhoritas. Deus tem um convite para nós. Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer te mostrar um plano novo, um propósito novo de vida. Deus ele quer que vocês nasçam para um propósito muito maior do que simplesmente ser um pouco mais feliz ou sobreviver um pouco mais nessa vida. Porque vamos ser sinceros, Ione, essa vida é só dor e enfado, né? Ó, Nossa Senhora. Sofrimento e angústia, e no fim das contas a gente luta tanto para viver alguns dias felizes da vida, não é? É. Mas, Ione, se você escolher Jesus como seu Salvador, se entregar a Ele, quero dizer para você que você vai encontrar um propósito de vida muito maior para você. Um propósito de vida que vai transformar o teu coração, vai trazer um sentido além dos problemas. Saber que lá no futuro, daqui a pouquinho, Jesus vai voltar e você vai poder viver com Ele para sempre. É o que Deus tem sonhado não só para Ione, mas para Dena, para Marlene, para Cidinha, para todos vocês, para todos nós. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um sonho para você. Deus quer te dar um novo recomeço, uma nova história. Deus quer apagar os nossos pecados e nos fazer nascer de novo. Mas Ele faz um convite para você nessa noite. Entrega a sua vida a Ele. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e deixa Ele guiar a sua história. Porque saiba que os caminhos e os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus planos. Por isso eu te convido para fazer parte desse povo, de um povo que prega a Bíblia, de um povo que ensina o que Deus nos orienta na sua palavra, um povo que está disposto a viver o assim diz o Senhor. Apesar dos desafios e das lutas, sim, gente, tem desafios? Tem. Mas é melhor ter desafios com Cristo e herdar a salvação do que também ter sofrimento sem Cristo. E no final das contas, não ter esperança nenhuma de um futuro melhor. Muito pelo contrário. Só aguardar a destruição final. Não existe um terceiro meio, uma terceira via. Só existe dois caminhos para vocês e para mim também. E este caminho é vida ou morte. A graça de Cristo ou aquilo que o mundo nos oferece. É a mesma coisa que Eva teve para escolher. Deus falou, Eva, eu tenho vida. A serpente falou, mas eu tenho outro caminho para você, Eva. Eva resolveu dar ouvidos à serpente, mas que eu e você não resolvamos dar ouvidos ao mundo, mas sim ao que Cristo tem sonhado. O que mais nós vamos esperar para essa vida, Ione? O que mais nós iremos esperar, Dena? Só há um plano, só há um caminho. E a Bíblia diz, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E hoje o convite de Deus para vocês nessa noite é: aceitem o chamado de Deus, façam parte do seu povo, entregue a vida de vocês ao Senhor Jesus e sejam salvos para todo sempre. Esse é o convite de Deus para cada um de nós.
Amém? Se o seu desejo é se preparar, pastor, eu queria me batizar, eu quero conhecer melhor a igreja, eu quero fazer parte da igreja, mas, pastor, ainda tem um detalhe ou outro que eu estou ajustando, ou não, já estou mudando de vida, já estou acertando meus detalhes, porque eu não quero esperar, eu não quero deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, como nós vimos no texto de Paulo, né? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, invocando o nome dele e seja salvo. Se o seu desejo é se preparar para ser salvo, se o seu desejo é entregar a sua vida a Jesus Cristo, não estou dizendo para você ser batizado esse mês, mas se você quer se preparar para este ano, você entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você orasse comigo agora, mas eu queria que você, eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse essa oração comigo, em forma silenciosa, você repete aí na sua casa, se o seu desejo é se preparar para entregar sua vida a Jesus e fazer parte deste povo que prega esta verdade. Se é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor Jesus, eu, neste momento, conheci a tua verdade. E eu tomei uma decisão de me entregar a Jesus. Senhor, ser salvo é a melhor coisa do mundo. Mas eu preciso da sua ajuda. Me ajude a vencer os desafios. E me ajude a ser batizado. Porque eu quero seguir o teu caminho. E quero ter o meu nome no livro da vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhoritas, este é o nosso estudo de hoje. Falamos sobre a importância do batismo. Se o seu desejo é entregar a sua vida a Jesus, conversa com a Bárbara, faça uma visita à igreja, conheça primeiro, vai um dia, né? Não perca a oportunidade, Jesus está chamando vocês, conhecerem um caminho novo, uma vida nova, um destino novo. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para vocês. E a gente vai conversando. Semana que vem nós teremos mais um estudo, né? Nossos estudos não vão parar, nós ainda continuaremos com os nossos estudos. Mas se eu, como pastor, eu não posso deixar de verdade trazer esse convite a vocês. Não perca a oportunidade. Deus está dando uma grande chance para vocês. No estudo passado, nós falamos de João capítulo 10, depois você pode ler na sua casa os primeiros versos que fala sobre o bom pastor e que Jesus ele tem o seu aprisco e ele chama as suas ovelhas para fazer parte do seu povo. E se Jesus está te chamando, se você reconhece que é a voz de Deus que está falando com você através da sua palavra, não perca a oportunidade. Não tem por que dizer não para Jesus que tanto te amou e foi fiel a você até o final, morrendo para poder te salvar. Ione, que Deus te abençoe, minha amiga. Dena, que Deus... Amém. O senhor também. Bárbara, que Deus abençoe vocês. E semana que vem estaremos aqui juntos de novo, viu? Obrigada. Vou estar orando por sua decisão. Vou estar orando por sua decisão. E você que está assistindo essa gravação também. Estarei orando por sua decisão. Que Deus te abençoe e nos vemos logo em breve. Amém. Estou aguardando a gravação para mandar para elas, pastor. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos.